Andrew Cross, de 36 anos, era dono do canal Desert Drifter, que misturava arqueologia com exploração. Ele visitava e fazia vídeos sobre qualquer lugar que achasse interessante, desde muros de pedra milenares até cavernas abandonadas de espiões alemães da Segunda Guerra Mundial. Em pouco mais de um ano, ele conquistou uma legião de fãs, graças à qualidade de seus vídeos e ao carisma com que contava histórias de lugares abandonados e cheios de mistério. Mas Andrew parou de postar repentinamente após seu último vídeo em janeiro de 2025. Alguns pensaram que ele estava só dando um tempo para descansar, enquanto outros imaginaram que o atraso era por causa da demora na produção do próximo vídeo. Mas no dia 2 de fevereiro, os espectadores receberam a triste notícia da esposa de Andrew, Evelyn. Friday night, Andrew was in a really bad accident. Andrew havia sofrido um terrível acidente de carro. No dia 31 de janeiro de 2025, Andrew estava voltando para casa depois de gravar um vídeo sobre o monumento nacional Bears Ears, em Utah. Ele estava esperando em um semáforo em Grand Junction, quando, do nada, um carro desgovernado bateu violentamente contra a traseira do carro dele, fazendo seu carro capotar. O acidente causou ferimentos gravíssimos no cérebro. And he is currently in the intensive care unit, fighting for his life from a really severe brain injury. Andrew ficou mais de um mês internado na UTI e foi colocado em aparelhos para manter a vida. Mas os médicos concluíram que não havia chance de recuperação. Em 4 de março, por volta das 10h50, a família tomou a dolorosa decisão de desligar os aparelhos. Essa notícia devastou seus milhares de fãs, que se mobilizaram e arrecadaram mais de $500 mil para ajudar sua esposa e familiares. Já o motorista responsável pelo acidente, Ragnar Nicholas Crystal, foi preso 20 dias depois, em 21 de fevereiro, e foi acusado de homicídio culposo por dirigir sob efeito de álcool. Ele ainda aguardava condenação até o momento da gravação desse vídeo. Storm De Bull era um jovem de 22 anos da Bélgica, que era conhecido por mostrar suas jornadas pelo norte da Europa. Seus vídeos eram diferentes, não tinham falas. Ele apenas usava os sons da natureza para fazer com que seus espectadores se sentissem como se estivessem ali com ele. Ele começou a postar seus registros em 2024, mas já fazia acampamento solo desde os 19 anos. Em uma de suas viagens mais intensas, chegou a pedalar sozinho mais de 6.000 quilômetros pela Suécia. Experiência em sobreviver sozinho na natureza era o que não faltava. Mas, quando a natureza resolve mostrar sua força, nem o mais preparado dos aventureiros consegue resistir. E, infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu com Storm. No dia 29 de outubro de 2024, ele estava gravando outro vídeo em mais uma expedição, dessa vez na região de Jacmate, na Lapônia sueca, um lugar famoso pelas paisagens cobertas de neve e pelas auroras boreais. Ele deixou o carro em uma pequena cidade e, como sempre, entrou a pé no meio da natureza com sua barraca e equipamentos. A ideia era passar alguns dias e depois retornar. Naquele dia, ele já estava no caminho de volta. Faltava apenas uma caminhada de um dia até o carro, mas estava escurecendo rapidamente e caminhar no escuro seria muito perigoso. Então, ele decidiu montar a barraca e passar a noite ali. Naquela noite, um vento frio começou a soprar. Storm tentou improvisar, colocando neve ao redor da barraca para se proteger, mas nada poderia prepará-lo para o que estava prestes a acontecer. Poucas horas depois, uma nevasca brutal atingiu a região, com ventos de até 120 km por hora. A temperatura despencou para menos 6 graus Celsius, mas com o vento, a sensação era de quase menos 18. Por volta da meia-noite, ele enviou um vídeo para um amigo. Nele, mostrava a barraca sendo destruída pelo vento e no mesmo vídeo ele diz: "Hoje à noite vai ficar pior. Jesus Cristo."
Logo depois, ligou para sua avó, tentando tranquilizá-la. Está nevando muito aqui, mas não se preocupe. Eu vou sobreviver, você sabe. E então, às 2h36 da manhã, Storm fez uma ligação de emergência às autoridades suecas. Ele relatou que estava com múltiplos ferimentos e com o nariz quebrado, e pediu ajuda. Mas a tempestade era tão intensa que os helicópteros não conseguiam se aproximar, e a neve bloqueava os acessos por terra. Somente às 10 horas da manhã, quando a tempestade finalmente passou, os socorristas conseguiram chegar até ele. Mas já era tarde demais. Storm foi encontrado a cerca de 2,6 quilômetros de sua barraca, já sem vida, com o corpo congelado e marcas da queda que provavelmente quebrou seu nariz. Apesar da tragédia, Storm morreu fazendo aquilo que mais amava. Como ele mesmo disse certa vez ao pai: "Demorei para entender o que eu queria, mas é isso que eu quero." Hannah Rose Moody era uma youtuber e influenciadora digital que tinha 31 anos e morava em Scottsdale, no Arizona. Seu canal no YouTube falava principalmente sobre sua fé, mas no Instagram, ela postava um conteúdo diferente. Nessa conta, ela postava sobre suas aventuras de caminhada pelo terreno rochoso do deserto do Arizona. Desde que se mudou para o Arizona, 6 meses antes, as caminhadas já tinham se tornado parte da sua rotina. No dia 21 de maio, ela acordou cedo e foi até a trilha conhecida como Gateway Trailhead, dentro da reserva McDowell Sonoran. O percurso tinha cerca de 7 quilômetros, com subidas e trechos rochosos, mas nada que fosse novidade para ela. Hannah acreditava que terminaria a caminhada em 3 horas e achava que daria tempo até para almoçar com os amigos. Só que esse encontro nunca aconteceu. E o que era para ser só mais uma caminhada se transformou em uma tragédia devastadora. Quando ela não apareceu na hora marcada, seus amigos logo perceberam que alguma coisa estava errada, porque ela não costumava sumir assim do nada. E além de estar atrasada, Hannah não atendia o celular e também não mandou nenhuma mensagem avisando eles sobre o seu atraso. Eles esperaram no restaurante por horas, até que quando deu 19h50, os amigos resolveram ir até sua casa. Mas, quando chegaram, o carro não estava na garagem e a porta estava trancada. Então, eles ligaram para a polícia. O carro dela foi encontrado ainda estacionado no início da trilha. A busca então começou imediatamente. Helicópteros, drones e cães foram usados para tentar localizá-la. A busca foi finalmente encerrada às 23h30 e foram retomadas na manhã seguinte com ainda mais pessoas procurando por ela. Infelizmente, por volta do 12h05, um helicóptero encontrou o corpo de Hannah Moody caído de bruços no chão do deserto, a apenas 550 metros da trilha. Provavelmente ela já estava morta havia várias horas, mas não havia sinais de violência, drogas e nem ferimentos de alguma queda ou tropeço. A conclusão foi que ela havia sofrido um golpe de calor. Naquele dia, enquanto ela caminhava, a temperatura ultrapassou 39 graus Celsius. Então, provavelmente Hannah sofreu uma insolação. Ficou desorientada, saiu da trilha e acabou desmaiando antes de vir a falecer. A jovem, que tanto compartilhava sua fé e seus momentos de conexão com a natureza, deixou sem querer no YouTube e no Instagram uma espécie de despedida final aos seus entes queridos. Finn Kine, de 33 anos, era um especialista em sobrevivência na região de Pitcairn, na Escócia. Em sua escola chamada Wildcat Bushcraft, ele ensinava crianças técnicas gerais de sobrevivência na natureza e também técnicas de bushcraft, que incluem atividades como construção de abrigos usando materiais naturais, coletas de alimentos, caça e outras atividades. Ele também tinha um canal no YouTube, onde compartilhava seu conhecimento com seu público fiel. No dia 25 de março de 2022, Finn começou uma expedição de 72 quilômetros, saindo da estrada B873, perto de Loch Neighbour, em Southern Thailand. O objetivo era ir para o sul caminhando até a pequena vila de Goolsby.
A ideia era registrar tudo e transformar em conteúdo. A família dele sabia que a jornada levaria mais de um dia, então não se preocupou de imediato. Mas 3 dias se passaram, sem nenhum sinal de Finn. Ele também não tinha feito nenhum contato durante esse tempo, e todas as ligações de sua família caíam direto na caixa postal. Foi então que no 3º dia, o pai dele acionou a polícia e registrou o seu desaparecimento. Ele ainda mantinha a esperança de que seu filho estivesse simplesmente perdido, ou que tivesse quebrado o celular, ou estava apenas aproveitando a caminhada. Mas na realidade, Finn havia desaparecido da área sem deixar vestígios. Buscas intensas aconteceram durante meses, mas nenhuma pista do paradeiro de Finn foi encontrada. O caso chegou até mesmo a aparecer em um programa britânico sobre desaparecimentos misteriosos chamado Vanished. Mas isso também não adiantou de nada. Mas mesmo após 1 ano de buscas sem nenhum resultado, seu pai não desistiu e continuou procurando por seu filho sozinho. Só depois de 19 meses surgiu a primeira pista. A mochila de Finn foi encontrada parcialmente escondida em arbustos próximos ao lago Loch Naver. Isso levou a família a acreditar que ele pode ter tentado atravessar o lago e acabou se afogando. Então, depois de procurar seu corpo por mais alguns meses, eles tomaram a difícil decisão de parar de procurar e aceitar o fato de que Finn realmente havia desaparecido. Mas muitas pessoas duvidam. Afinal, por que um especialista em sobrevivência faria algo tão arriscado, especialmente sabendo que ainda tinha muitos quilômetros pela frente? Essas dúvidas alimentaram diversas teorias, desde a possibilidade de Finn ter encenado a própria morte, até hipóteses mais sombrias, como a de Finn ter entrado no lago de propósito para acabar com tudo. Infelizmente, não há evidências suficientes para dizer se alguma dessas teorias é ou não verdadeira. O fato é que, até hoje, o desaparecimento de Finn continua um mistério sem explicação. E esses foram os casos de youtubers que infelizmente não voltaram para casa. Se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo. E não se esqueça de ativar o sininho. Te aguardo no próximo vídeo.